Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos aí de casa que, se não forem inscritos, não forem inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com a família, deixem seus belíssimos comentários, digam o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando dos vídeos e, acima de tudo, deem o like, que o like vai fazer com que nós alcemos voos cada vez mais altos aqui na plataforma do YouTube. Bom, vamos nessa então, vamos falar de um filme que faz parte do universo que eu pouco comento aqui no canal, que nós poucos comentamos aqui no canal, mas que lá no início, se vocês olharem os primeiros vídeos do canal, que são uns vídeos um tanto quanto vergonhosos, vocês vão ver eu falando a respeito de alguns vídeos, de alguns filmes do universo Marvel. O universo Marvel começou lá em 2008, eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, sempre gostei muito de filme de super-herói, e me encantei logo de cara pelo universo Marvel. Claro que com o tempo o universo Marvel foi caindo, a qualidade foi caindo um pouquinho. Hoje em dia tem muito filme da Marvel que está somente repetindo aquela mesma velha fórmula de sempre. Mas Guardiões da Galáxia sempre foi um caso à parte. Desculpa te interromper, tu vai botar boné? Verdade. Bom, voltando, a produção havia me comentado, me alertado da falta do boné. E a gente sabe que pouca gente gosta de pessoa careca. Os carecas sofrem bastante preconceito, então é bom eu esconder a careca, Bom, Guardiões da Galáxia sempre foi uma série de filmes à parte, digamos assim, do universo Marvel. Ao mesmo tempo que fazia parte, obviamente, desse universo cinematográfico, eles meio que eram os outsiders. Esses filmes são encabeçados pela mente criativa do brilhante James Gunn, um dos melhores diretores da atualidade, principalmente no que diz respeito à adaptação de histórias em quadrinhos, mas é um cara que, de modo geral, entende muito sobre cinema. É só ver aí algumas obras que ele fez e ele começou no terror, ele começou na realidade no cinema trash, lá fazendo os filmes da Troma, do Lloyd Kaufman. Então é um cara que entende muito sobre cultura nerd, sobre cultura pop e é a pessoa certa para fazer adaptações de quadrinhos. James Gunn trabalha juntamente com o irmão dele, o Sean Gunn, que também faz algumas pontas. Aqui ele fez tanto as capturas de movimento para o Rocket, assim como um dos piratas ali que herdou a crista do Yondu. E lá em Esquadrão Suicida ele fez o Homem Calendário e fez também a captura de movimentos para o Doninha. James Gunn, ele se envolveu em algumas polêmicas logo após o lançamento de Guardiões da Galáxia 2. E o tribunal do Twitter, o tribunal da internet, o tribunal do cancelamento, cancelou o cara. Por conta de umas porcarias que ele havia dito, sei lá, uma década atrás no Twitter. Quem aí, meus amigos e minhas amigas, pode dizer que nunca falou merda na internet? Não tô querendo passar pano pro cara, mas a gente sabe que a cultura do cancelamento é uma espécie de um outro lado da moeda do bandido bom é bandido morto. A pessoa muitas vezes não tem julgamento justo, não é olhado o background daquilo tudo, e a pessoa simplesmente é cancelada sem direito à resposta. A Disney expulsou ele dos filmes da Marvel e a Warner DC logo tratou de captar o cara. E ele fez, na minha opinião, duas das melhores coisas daquele universo cinematográfico da DC, que foi iniciado lá com o Zack Snyder, meio desastroso. Mas duas das melhores obras foi encabeçado por esse cara, que é o Esquadrão Suicida, que vale, aquele que tem o tubarão dublado pelo Stallone, e a ótima série do Pacificador. Obviamente, quando a Marvel viu a cagada que tinha feito, chamou o cara de volta para dirigir Guardiões da Galáxia 3. E até então, como ele vai encabeçar o universo cinematográfico da DC, provavelmente ele não vai mais trabalhar na Marvel. E ele deu aquele tapa com luva de pelica nesse último filme do Guardiões da Galáxia. Porque a Marvel vem numa seca de conteúdo de qualidade nos seus filmes e pelo menos um dos únicos filmes a sair nos últimos tempos que realmente é bom, foi feito por esse cara que alguns anos atrás a casa chutou fora. É mais ou menos quando você aí de casa trabalha numa empresa e te chutam pra fora e depois tem que contratar uns 4 ou 5 para colocar no teu lugar. Mais ou menos isso. Guardiões da Galáxia, volume 3. Produção, gostou do filme, produção? Muito.
né? Achei muito emocionante, principalmente a história do Rocket, né? A gente não tem ideia de tudo que ele passou, né, nos filmes anteriores, e nesse filme mostra, né, o porquê que ele realmente evitava de falar sobre o assunto. E, bom, esse filme é uma montanha-russa de emoções, esse filme. Olha, eu vi poucos filmes da Marvel com essa carga emocional tão forte. Eu arrisco dizer que talvez os melhores filmes da Marvel, principalmente nesse aspecto, foram aí a Guerra Infinita e o Ultimato. E antes disso e depois disso, a gente tem sempre aquela fórmula, né? Um vilão meio caricato, que a gente sabe que não é uma ameaça assim tão grande. No final das contas, o herói vai, né, dar um chute na bunda do vilão e fica por isso mesmo. Visto aí o último Homem-Formiga, que tem aquela cena horrível de um dos vilões dizendo: ah, eu sou um idiota. E a menina diz: ó, então deixe de ser um idiota. Sei lá, cara, só para de ser otário. Eu sou só um otário. Darren, nunca é tarde pra deixar de ser otário. Enfim, né? Chegamos a esse ponto. Mas Guardiões da Galáxia com certeza vai por outro caminho. Como eu disse, é um filme que mexe muito com as emoções. É um filme que tem cenas, assim, até cenas, né, de morte, coisa que, cara, eu nem sabia que a Marvel, que a Disney colocaria isso num filme. Mas que impactam a gente. E que, né, de fato fazem a gente passar o filme todo temendo pela vida dos protagonistas. Vamos à trama então, brevemente. Eu não vou dar spoiler nesse filme, nós não vamos falar sobre o final da trama, por exemplo. Peço aí que vocês assistam, está inclusive no catálogo do Disney Plus. Nossos heróis estão vivendo aí suas vidas pacatas em uma vila no espaço chamado Lugar Nenhum. Um local destinado aos desajustados e aos que são os párias da sociedade, assim como eles. Eles estão lá, vivendo de boa. Do nada aparece Adam Warlock. Adam Warlock é um dos personagens com mais poder do universo Marvel. Um personagem realmente muito poderoso. E que lá em Guardiões 2 já havia sido, né, mais ou menos mencionado um pouco sobre ele. O seu casulo, né, a sua criação já havia sido mencionado na cena pós-créditos. Ele ataca o local e acaba ferindo mortalmente o nosso querido Rocket. Uma das curiosidades é que o Adam, esse personagem, tinha previsão de aparecer no segundo filme do Guardiões da Galáxia. Ele não teve aparição porque James Gunn achou que seriam muitos personagens para o segundo filme. E no gibi ele chega a utilizar a manopla do infinito, né? Ele tem um embate direto com o Thanos. As pessoas acharam que ele iria aparecer no filme, né? Iria enfrentar o Thanos, mas não, ele acabou não enfrentando. Quando os nossos heróis tentam ajudar o Rocket, descobrem que o interior do Guaxinim tem um kill switch, que é uma espécie de um sistema, um mecanismo que irá matar o personagem, né, caso alguém tente executar algum tipo de operação nele. Cabe aos nossos heróis viajar pela galáxia para encontrar a cura e, né, no processo, desvendar um pouco da história do nosso querido Guaxinim. A presença da cultura pop é um dos elementos fortíssimos nos Guardiões, tanto nos 3 filmes, né? Que envolve muito, né, a trama, porque, querendo ou não, ela lida direto com o nosso passado, né? Músicas excelentes, né, que realmente têm repercussão nas nossas vidas, né? E fora que são pessoas que é como se fosse gente da gente, né? Pessoas que a gente conhece, ou nós mesmos, né? Que nos identificamos dentro da história. Exatamente, boas palavras, belas palavras, produção. E, bom, eu lembro que eu comecei a assistir os filmes da Marvel em 2008, eu era adolescente ainda na época, faz muito tempo atrás, faz mais de 15 anos. E os Guardiões da Galáxia agora tá fechando 10 anos do primeiro filme. Então, querendo ou não, a gente tem uma história com esses personagens. E os Guardiões da Galáxia, sem dúvida nenhuma, até mais que os outros heróis do MCU, eles têm essa parecência de serem pessoas que a gente conhece, como a produção falou. Os outros personagens do MCU acabam sendo coisas muito frias. E por vezes, outros diretores e outros roteiristas sacrificam o roteiro em prol de pautas que o Twitter vem pedindo. Não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas a gente sabe que hoje em dia a cultura pop é bombardeada por essas pautas, né, de dois lados, de repente, de visões políticas que bombardeiam o Twitter e esses estúdios, né, como eles trabalham pro algoritmo, eles trabalham muito com essa ideia de colher informações ali. A gente sabe que Star Wars, por exemplo, o episódio 9 foi completamente... O 7, o 8 e o 9, mas principalmente o 9, ele foi completamente desfigurado aquele filme, por conta disso. O pessoal esquece, como já dizia, né, Alfred Hitchcock, o roteiro, a história é a parte fundamental. Eu diria que é 80% de uma obra. Porque não interessa se tu vai colocar no teu filme pautas políticas, representatividade e etc. Isso tudo tu pode colocar abraçando, né, e se entrelaçando a trama, mas tu não pode sacrificar o roteiro em prol disso.
A gente vê aí, né, Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3, que traz essas pautas inseridas na trama, mas não sacrifica o roteiro e o nosso envolvimento com os personagens. Um exemplo disso é, por exemplo, a maneira que os japoneses lidam com as suas obras, mangás e animes, que, bom, tem de tudo. Há um exemplo aí, One Piece. One Piece tem tudo quanto é tipo de personagem ali, de vários credos, várias opções sexuais, várias etnias, vários tipos de personagem realmente, mas o principal é a trama. E não esqueçam disso, porque realmente é uma das coisas que mais está fazendo falta no cinema, no modo geral hoje em dia, mas principalmente no cinema de herói, e Guardiões sempre se preocupou com a trama. O James Gunn sempre se preocupou com a trama. A gente vê que, cara, ele pegou Esquadrão Suicida, que foi um dos piores filmes da DC, e ele fez um outro filme que não é bem uma continuação, mas é meio que uma reimaginação, e fez o melhor filme da DC. E a série do Pacificador, ele conseguiu pegar personagens que a gente nunca, que o grande público nunca tinha visto, só quem realmente, né, caras que nem eu, assim, que realmente viviam grudados em histórias em quadrinhos, que já tinham ouvido falar, e ele fez uma trama muito envolvente. E, como eu disse, tem de tudo. Tem tudo quanto é tipo de personagem, todo tipo de etnia, todo tipo de opção sexual. Mas, como eu disse, o principal é a trama. E isso ele não sacrifica. Guardiões da Galáxia, no que diz respeito à parte artística, é uma obra-prima. A direção de arte desse filme é primorosa. A mescla perfeita entre efeitos práticos e efeitos especiais é algo de cair o queixo. Nos últimos filmes da Marvel, tudo bem, tinham visuais legais, o próprio Homem-Formiga tem aquele mundo quântico ali que tem uns visuais legais, mas o troço estava virado numa overdose de efeito especial mal feito que chegava a sair sangue dos nossos olhos quando a gente assistia aquilo. E aqui não, aqui a gente vê, tem muito efeito especial, mas são feitos com uma maneira muito bem harmoniosa, né? E são efeitos especiais de qualidade. Então não tem como a gente deixar de falar a respeito disso. Os personagens são palpáveis, é um filme feito com o coração. E isso, você já deve ter visto vídeos aqui do nosso canal onde eu falei isso. Isso é o que faz a diferença. Um filme tem que ser feito com o coração, tem que ter alma. Senão, hoje em dia mais do que nunca, né? Ele vai ser só mais um produto em uma esteira de produção. Curiosidade de produção. Então, há vários easter eggs, né, no filme, né? Tu vê dentro das figurinhas, né? O Alf é teimoso, o Patrick Swayze, né? Quando ele menciona, né? Entre outros, né? Que a gente pode perceber dentro dessa cultura pop que o Peter Quill é tão apaixonado. Exatamente. E as músicas, a trilha sonora, a trilha musical é algo fantástico. Todos os três filmes dos Guardiões da Galáxia já traziam músicas nostálgicas para nós, o que ajuda a gente meio que ser tocado pela nostalgia. A gente, querendo ou não, uma música faz a gente relembrar de certos momentos, talvez, da nossa vida, que se entrelaçam com o que os personagens estão passando na nossa frente. E é legal, os dramas de cada um. Tem um Peter Quill alcoólatra no início da trama, ele ainda está sofrendo pela Gamora, e ele sofre de uma maneira dupla, dá pra se dizer assim. Ele sofre pela morte da Gamora, mas ele sofre também por uma Gamora que existe no momento atual ali da trama e que não é a Gamora que ele conheceu, e que não é apaixonada por ele. Então ele sofre, né, por esse amor não correspondido, quase como uma sofrência de sertanejo universitário, assim, sabe? Aquela coisa afundada na bebida e tudo mais. Mas é muito interessante porque todos, cada um com as suas diferenças e cada um com seus defeitos, a Nebulosa sendo uma pessoa explosiva, né? O Drax e a Mantis sendo pessoas, assim, né, meio fora da realidade, assim, né? Até quase distraídos ou até não entendendo a realidade como os outros. O Rocket tinha os seus traumas do passado. Cada um deles ali, até mesmo os coadjuvantes e os figurantes, são pessoas que têm defeitos, mas que se unem pelo propósito maior. Nada mais é que a família, as famílias aí, mundo afora. Vocês que estão nos assistindo aí também, talvez tenham famílias e familiares e amigos que não são aquelas pessoas perfeitas, maravilhosas, mas que por propósitos maiores ou, de repente, por uma história em comum, se unem quando tem que se unir. E é o que acontece ali, todos deixam de lado as suas diferenças e vão na missão de ajudar o seu amiguinho, o Rocket. Presença da Cosmo. Exatamente, a Cosmo foi, acho que, dos pontos que mais marcou a produção e eu, porque ela parece muito com uma das nossas cachorrinhas aqui de casa. Ela já tinha sido mostrada no Guardiões 1, já tinha sido mostrada nos outros filmes, mas aqui ela tem uma participação maior e é muito legal. Falando em bichinhos, o filme trabalha em cima dessa ideia. Ele traz um ponto que eu já comentei em outros vídeos a respeito da morte do cão. E não estou falando da Cosmo, estou falando de outros animaizinhos. Quando o Rocket começa a relembrar seu passado,
ele lembra de quem o criou, de quem o fez daquele jeito, um animal inteligente, e ele lembra do trauma que ele passou. Ele tinha outros 3 amigos, uma morsa, um coelho e uma lontra. Só em a gente ver esses animaizinhos com partes cibernéticas, já me causou uma tristeza, uma angústia muito grande, porque imagina o que esses animais não passaram previamente à trama. A gente vê um pouco do que o Rocket passou, e isso tudo faz a gente se unir às motivações dos protagonistas e ficar do lado dos protagonistas, ficar do lado do Rocket. E mais do que nunca, assim como eu falei lá nos vídeos do John Wick, no vídeo do Sisu, a gente quer que esse vilão seja trucidado no final. A gente sabe que no filme da Marvel não vão trucidar o cara, mas eu queria ver esse cara trucidado pelo que ele fez com os animais e por ser um megalomaníaco louco da cabeça, né? Que as participações especiais, a gente tem o Michael Rosenbaum, o Lex Luthor de Smallville. Inclusive o cara tem um podcast muito bom aí que eu recomendo aqui no YouTube. Tem a participação do Stallone como líder dos saqueadores, né? Líder dos piratas. Um dos líderes, né? Porque a Gamora é meio que líder ali, né? Mas enfim, Stallone nunca é demais no filme, né? E é legal porque o James Gunn é um daqueles diretores que tem um elenco recorrente. A gente viu lá o Stallone em Esquadrão Suicida, dublando o Tubarão. Aqui a gente vê ele com a sua cara na frente das câmeras. Tem a própria esposa do James Gunn, que eu não lembro o nome da atriz, mas vou colocar aí na tela. Tem a Daniela Melchior, que fez a Caça-Ratos 2, tem participação aqui também. Tem o Nathan Fillion, numa participação muito engraçada. Nathan Fillion também nunca é demais a presença dele, que é um cara muito engraçado, muito divertido. Tem o cara que faz o vilão, né, o Alto Evolucionário, que ele fez, eu não sei o nome do ator, vou colocar aí na tela. Ele fez Tirado do Pacificador, o cara é muito bom. E o cara conseguiu transmitir muito aquele vilão megalomaníaco, aquele garoto mimado ao mesmo tempo e um cara hiper ameaçador. O vilão é o Alto Evolucionário, um dos principais vilões aí da Marvel. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Alto Evolucionário foi lá nos quadrinhos da Marvel nos anos 90. Lembro também do Alto Evolucionário naquela animação do Homem-Aranha Sem Limites, que acabou sendo uma animação que não me chamou muita atenção assim lá nos anos 90. Apareceu também no desenho, aquele ótimo desenho dos X-Men nos anos 90. E esse vilão, ele é meio que uma menção, né, à Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells. Ele é um cara que tem essa ideia de criar um mundo perfeito através dos animais. Então ele cria seres humanoides, né, animais humanoides, para na sua megalomania ali tentar criar, né, uma sociedade perfeita. Talvez ele rivaliza com o Thanos e com o Killmonger em termos de vilão assim impactante e vilão que realmente apresenta uma ameaça aos heróis. Porque, sinceramente falando, Kang, que apareceu agora, interpretado pelo Jonathan Majors, cara, não mostrou o que veio ainda, na minha opinião. Ainda tá um vilão muito fraco. O Alto Evolucionário é um vilão muito mais ameaçador. É um megalomaníaco clássico aqui da nossa realidade. É um cara, né, que tem os seus ideais eugênicos e, né, que rivaliza aí com os japoneses na Segunda Guerra ou mesmo com os nazistas. E como todo megalomaníaco, ele não passa de uma criança mimada, uma criança sem freios. E isso é muito interessante, o filme traz muito isso, o filme faz menção inclusive aos nazistas, aos campos de concentração, a maneira que os judeus foram usados como experiências e tudo mais, e a maneira que os chineses foram usados como ratos de cobaia pelos japoneses. E o filme faz essa menção e causa para nós uma agonia muito grande, e fora o que ele faz com os animaizinhos, fora o que ele faz com os amigos do Rocket. E também, o cara cria toda uma sociedade nova, todo um planeta novo com seres antropomórficos. E quando ele se cansa, ele diz, vou destruir tudo. Aperta um botão e simplesmente mata uma sociedade inteira, assim como quem não quer nada. Isso é spoiler? É verdade, né? Isso é spoiler. Desculpa. Então eu vou botar um aviso de spoiler antes, tá? Vai ter um aviso de spoiler antes, vocês vão saber. Mas enfim, ele é esse vilão que, o Thanos parecia um cara mais gente boa, né? Em comparação com esse maluco aqui. E isso que eu tô falando de um cara que matou a própria filha e estalou o dedo e matou metade do universo. Imagina só. Mas realmente, o Alto Evolucionário, eu ouvi dizer, né? Eu ouvi boatos que talvez ele seria o vilão que iria substituir o Kang, né? Se alguma coisa desse errado, principalmente nessas questões judiciais que o Jonathan Majors estava envolvido. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma ótima substituição, porque realmente é um dos melhores vilões do universo Marvel, esses 16 anos aí de filmes. Comentar um pouco da Contra-Terra e os Humanimais, Humanimais, que tá impressionante na caracterização, né, desses personagens, né, o efeito prático, a maquiagem, então realmente muito impressionantes, né. E a Contra-Terra, né, é um planeta que ele criou, né,
exatamente igual a... Exatamente não, muito similar à Terra, né? Para ser, digamos, uma população mais evoluída, porém com os mesmos problemas que nós sofremos aqui. Exatamente. E a ideia dos megalomaníacos é ir embora para Marte e destruir tudo aqui no nosso planeta. Quando na realidade a gente tem que começar a fazer um trabalho de base. A gente tem que começar a ajudar as crianças a se tornarem pessoas melhores, justamente para criar uma sociedade futura melhor. E não simplesmente querer destruir tudo. Né? Vale a pena comentar, isso entra na parte do roteiro também, mas vale a pena comentar a mão que o James Gunn tem para dirigir comédia. Em todos os filmes dele, ele insere esses elementos de comédia, e é uma comédia muito boa, uma comédia estilo The Office, e todos ali têm esse feeling, esse timing muito legal para comédia. O Dave Bautista, para mim, é um dos caras assim que é uma surpresa, porque pô, o cara começou no UFC, ele começou como lutador de UFC. E o cara, e isso já vi entrevistas dele, a gente percebe que ele tem essa intenção genuína de se tornar um ator. E, pô, o cara ajudou a construir um Drax, que ao mesmo tempo que é uma montanha de músculos ameaçadora, é um personagem muito carismático e que o timing pra comédia, pra mim, é um dos melhores de todos os filmes da Marvel. A gente se matava de rir das piadas dele, em todos os filmes, né, em que ele participou. E isso é muito importante, é muito interessante, é legal trazer, né, esses elementos, porque a gente percebe, como eu falei no início do vídeo, é um filme que trabalha muito bem o drama, muito bem a parte da comédia, trabalha muito bem a aventura, a ação. É uma ópera espacial perfeita, né? Assim como os outros dois filmes, né? O 1 e o 2, é uma ópera espacial perfeita. A direção de arte, como eu falei, é impecável. A fotografia do filme, então, é algo assim de tirar o chapéu. Realmente tem visuais assim que, enfim, daria uma pintura, daria um quadro. E realmente isso demonstra como o James Gunn aí é um ótimo diretor e que foi cancelado aí um tempo atrás, mas bom aí que as areias do destino acabaram correndo aí e acabou que ele foi, né, recebeu uma segunda chance e tá nos brindando aí com ótimos filmes e vai ser agora o cabeça responsável pelo universo DC, então podemos esperar ótimos filmes do universo DC, talvez até a DC vá passar aí a Marvel, né, talvez em algum momento do futuro, em termos de qualidade cinematográfica. Produção, mais algum comentário, produção? Mais alguma ótima curiosidade? É que os Guardiões da Galáxia é o filme do universo da Marvel que tem a maior lacuna de tempo entre o lançamento de um filme e outro, né? A última edição, acredito que foi há 6 anos, né? Volume 2. O primeiro foi em 2014, né? E agora ele é o filme que tem a maior lacuna de espaço dos filmes do universo Marvel. Uma bilheteria, assim, astronômica, né? Marcando novamente um sucesso. Meus amigos e minhas amigas, produção, mais alguma curiosidade? Seria isso, então, muito obrigado. Muito obrigado, produção, pelas brilhantes curiosidades, como sempre. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos felizes, né? Foi um bom filme, não foi, produção? Ótimo, recomendo muito. Exatamente. Então, recomendo também a todos que assistam, tá no catálogo do Disney Plus. Preparem seus lenços de papel para secar as lágrimas, porque realmente é um filme muito emocionante. Mas, por hora, eu quero pedir a todos, se não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com a família, deixem aí seus comentários dizendo o que acharam do vídeo, né? Ou o que acharam de Guardiões da Galáxia volume 3. Pode falar também o que acharam do volume 1 e volume 2. E deem o like, não se esqueçam. Se vocês ainda não deram like, façam isso, tudo bem? E se não são inscritos, se inscrevam. Por hora é isso, um forte abraço e fiquem com Deus.